No momento que eu estou gravando isso aqui, estamos no dia 12 de outubro, com uma grande incerteza pairando no ar. Lula ou Bolsonaro? Esse é o cenário polarizado da nossa eleição que acontece agora no segundo turno. Mas o que você deve estar se perguntando é... Santana, o que tem a ver com isso, pelo amor de Deus? Eu não queria participar disso. Eu sei que não, mas o que você deveria se preocupar também é em como proteger o seu dinheiro dessa incerteza política que vivemos no Brasil. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da ALU, e seja bem-vindo ao canal da ALU Invest. Bom, então que o país já está polarizado, você já sabia. E também que temos uma situação de extrema incerteza no nosso país. Mas isso não significa que você não possa se planejar para proteger o seu dinheiro dessa instabilidade política. E por isso você precisa entender o contexto de toda a situação a nível de investimento e como você pode fazer um investimento que vai proteger o seu patrimônio a longo prazo dessa incerteza política no Brasil. Então o primeiro fator que você tem que observar é que no Brasil, se você sai e fica 10 dias fora, tudo muda. Você fica 10 anos fora, tudo é a mesma coisa. Isso vale também para o nosso ciclo da nossa taxa base de juros, a taxa Selic. Se você pegar a série histórica, desde os anos 2000, a Selic não fugiu muito do patamar que ela está hoje. Então, o máximo que a gente chegou na Selic desde 2005 é por volta dos 16%, 17%, e o mínimo ficou ali na pandemia a 2%. Mas se você pegar a média ao longo desse tempo, você vai ver que ela é bem estável, entre 8% e 12% ao ano. Então, você consegue se planejar para uma taxa base de juros que vai ficar por volta desse patamar, independentemente de quem for vitorioso no segundo turno dessas eleições, independentemente de quem for o presidente do Banco Central e independentemente de quem for o ministro da Economia. Porque apesar de termos variações no curto prazo, se você investe para o longo prazo, que é o correto, a taxa de juros não flutua tanto no Brasil como ela flutuava, por exemplo, na década de 80 ou como ela flutua hoje na Argentina, que, meu Deus! Oi! Flutua demais. Parece assim uma rampa de skate, sabe aquele half pipe de skate? Tipo do X Games, essa é a taxa de juros da Argentina. Um dia está 75%, depois está 4%, depois está 150%. Não é o caso do Brasil. Outro fator que você deve levar em consideração é que o seu investimento ele não deve sofrer flutuações ao longo do tempo para você estar mais seguro. Isso é óbvio, você tem uma volatilidade menor, né? No mundo dos investimentos, uma volatilidade alta significa que o investimento ele pode subir muito ou também descer muito. Pense aí no Bitcoin, por exemplo, que já foi de 0 a quase 500 mil reais e agora volta para um patamar de mais ou menos 150, 200 mil reais, dependendo também da cotação do dólar. Então é um investimento, inclusive, que varia em 2 níveis de volatilidade, né? Ele varia primeiro na volatilidade da própria criptomoeda, que é o Bitcoin, e também na nossa taxa cambial, que não é exatamente a coisa mais estável do mundo, essa sim, bem mais imprevisível que a nossa curva de juros. Então, um investimento que você está buscando aqui seria um investimento pré-fixado, um investimento que você já sabe a taxa de rentabilidade ao longo de todo o contrato e que não vai ter variações ao longo do tempo. Afinal, se você está sujeito a variações, você não está buscando uma proteção aí desse momento de instabilidade política. E o terceiro fator que você deve se preocupar, é claro, é com solidez e segurança. Então, se preocupar com quais são as garantias, qual que é o lastro do investimento, porque nada mais inseguro do que você levar em consideração o cenário político, mas não levar em consideração o cenário do papel que você está investindo. O que vai acontecer com aquele papel, com aquela empresa, com aquele fundo ao longo dos próximos anos é muito mais significativo do que vai acontecer no cenário macro. Especialmente num cenário de empresas que já estão consolidadas, já estão crescendo, é muito difícil que o cenário do macro mude de uma forma mais radical do que ele mudou na pandemia, por exemplo, nos próximos anos. Então é mais interessante você analisar as garantias daquela empresa, daquele papel, o lastro daquele investimento, do que verdadeiramente se preocupar com as variações macroeconômicas que vão afetar esse investimento, desde que você já tenha observado a taxa de juros histórica e também observado ao longo do tempo qual que é a volatilidade daquele investimento. Então, como é que entra o ALU Invest nessa jogada? Bom, o ALU Invest é uma ótima opção para proteger o seu patrimônio na instabilidade política. Afinal, ele é um título que tem uma rentabilidade pré-fixada, ele é regulamentado pelo Bacen, ele tem garantias lastreadas em ativos reais que estão pulverizados em milhares de pessoas, então ele tem um risco pulverizado e extremamente bem contido por uma análise de risco. Ele tem um lastro muito grande de todo o investimento que a gente já captou, de todo o dinheiro dos sócios e também da empresa garantindo esse investimento, e a reputação, claro, de ser um parceiro do Carrefour, o maior varejista do Brasil, e também do Gustavo Caetano, o nosso querido Mark Zuckerberg brasileiro. Então, a Alugueto Invest funciona muito bem para esse cenário, porque é um investimento de um prazo um pouco mais longo, que tem uma rentabilidade pré-fixada, que você já sabe todos os meses quanto você vai receber de parcela de juros cada mês, um investimento que tem garantias muito sólidas para o seu perfil de risco.
Então, para proteger o seu dinheiro das eleições, o Alugator Invest é uma ótima opção. É a única opção? Lógico que não. Qualquer outra opção de investimento que tenha essas características que eu citei anteriormente também será uma boa opção para proteger o seu patrimônio, seja em um fundo imobiliário que já tem uma performance de muitos anos, que está sólida, apesar de vai ter uma volatilidade um pouco maior que da Alugator Invest, mas para a maior parte dos investidores que está ali no espectro de investidor moderado, com uma pitada ali de conservadorismo ainda e uma pitada de vontade de ser arrojado, o Alugator Invest é uma excelente opção porque combina 3 soluções excelentes para os fatores que eu citei ao longo desse vídeo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixe sua curtida e deixe aqui nos comentários qual vai ser o seu investimento para se proteger da estabilidade política no Brasil. Um grande abraço, estamos aqui por um longo prazo e espero que você esteja também.